Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos ver algumas aplicações práticas de herança genética, ok? Nós vamos ver alguns exemplos e como que as informações podem ser utilizadas aí no dia a dia dos geneticistas, ok? Então, olha só, nós temos aqui o primeiro caso, a doença hemofilia. Nós sabemos que a hemofilia é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X, ok? Os hemofílicos, então, se forem homens, apresentam uma cópia do alelo recessivo e se forem mulheres, apresentam duas cópias do alelo recessivo. Vamos ver esse heredograma. Eu tenho aqui um homem que é hemofílico. Esse homem, então, apresenta uma cópia do alelo recessivo e o outro cromossomo é o cromossomo Y. Essa mulher é uma mulher normal. Então, com certeza, um dos cromossomos dela apresenta o alelo dominante. O outro cromossomo eu ainda não tenho certeza, ok? Olhando para essa filha aqui, a segunda filha do casal, ela também é afetada. Para uma mulher ser afetada, ela precisa ter duas cópias do alelo recessivo. Uma cópia veio do pai dela, a outra cópia, então, só pode ter vindo da mãe. Então, a mãe, ela é uma normal, mas ela é portadora do alelo recessivo, o alelo para a hemofilia. E esse filho aqui, como ele é homem, ele tem então uma cópia do alelo que é o alelo dominante, ok? Algumas perguntas que podem ser feitas, né, no caso da hemofilia é, por exemplo, esse casal já teve uma segunda filha com a doença. Qual a probabilidade dele ter uma terceira criança hemofílica de ambos os sexos, homem ou mulher? Então, fazer o cruzamento, né? Pensem sempre nos gametas. Eu tenho a chance de cruzar um espermatozoide com o alelo recessivo, com o óvulo com o alelo dominante. Eu tenho a possibilidade de cruzamento com o espermatozoide com o alelo recessivo e o óvulo também com o alelo recessivo. Eu tenho a possibilidade de encontrar o espermatozoide com o Y, com o óvulo contendo o alelo dominante, e eu tenho a possibilidade de cruzar o espermatozoide contendo o Y com o alelo recessivo, um óvulo contendo o alelo recessivo. Então, dessas possibilidades aqui de crianças que podem nascer do casal, quais têm a possibilidade de ser hemofílicos? Esse aqui, essa menina é normal, porque tem um alelo dominante. Já essa menina aqui tem duplo alelos recessivos, então ela pode ser afetada. Esse menino tem uma cópia do dominante, é normal. Esse menino tem uma cópia do recessivo, ele será também afetado. Então, existem duas possibilidades em 4, ou seja, 1/2 de a próxima criança nascer afetada, ok? Vamos passar para o próximo exemplo. Nesse segundo exemplo aqui, a calvície é uma característica que é afetada pelo sexo, ok? Nos homens, a calvície, ela exibe dominância. Então, o homem, se ele apresentar apenas um alelo dominante, ele vai ser calvo. Nas mulheres, é necessário que o alelo dominante esteja presente 2 vezes, ok? Se a mulher for heterozigota, ela será normal. Então, vamos aqui para esse caso. Eu tenho aqui uma mulher que é calva. Para ela ser calva, ela obrigatoriamente é homozigota dominante, ok? Isso porque esse alelo, ele depende da ação de hormônios como a testosterona, por exemplo. Nas mulheres está em baixa concentração, então o alelo dominante precisa aparecer 2 vezes, ok? Esse homem, ele é calvo. Ele tem, então, com certeza, um alelo dominante. O outro alelo eu não sei qual é. Esse homem aqui também é calvo. Ele também tem um alelo dominante, ok? E essa mulher? Essa mulher
é normal, mas eu posso dizer com certeza que ela tem o alelo dominante. Isso por quê? Porque ela tem uma filha que é homozigota dominante. Um alelo dominante veio do pai, o outro só pode ter vindo da mãe. Então, essa mulher aqui é com certeza heterozigota. Por quê? Ela é uma mulher normal, mas que tem uma filha com a calvície. Então, ela tem que ter o alelo dominante, mas como ela não expressa doença, eu tenho também a certeza de que ela tem um alelo recessivo, ok? Os outros dois aqui eu não consigo determinar, ok? Então, vamos passar aqui para o próximo exemplo. A acondroplasia é uma doença, né? É um tipo de nanismo. E na acondroplasia eu tenho caso de alelos letais. Quando o gene para a acondroplasia está em homozigose dominante, o indivíduo acaba morrendo, ok? Se o indivíduo for heterozigoto, ele vai apresentar a doença, ele vai ser afetado, e se o indivíduo for homozigoto recessivo, ele vai ser normal, ok? Então vamos para o caso aqui. Essa mulher, ela é afetada, mas como ela teve filhos, né, ela não morreu. Então ela é com certeza heterozigota. Ela é uma mulher afetada. E os normais? Os normais são todos recessivos. Ok? A pergunta que pode ser feita, né, do cruzamento dessa mulher com aquele homem, qual a chance de nascer um filho afetado pela acondroplasia? Então é só fazer aqui os cruzamentos, ok? Eu tenho duas possibilidades dessa criança nascer afetada pela acondroplasia e eu tenho duas possibilidades dessa criança nascer normal. Então, a chance de ser afetado pela doença é de 2 em 4, ou seja, de 1 meio, ok? Qual a chance de nascer uma criança que vai morrer por causa da homozigose dominante? 0, né? Não há nenhuma possibilidade, uma vez que o pai não tem o alelo dominante, ok? Então, seguindo aqui o nosso quarto e último exemplo, para não alongar muito a aula, um exemplo de alelos múltiplos, né? A cor da pelagem aí dos coelhos, ok? Para lembrar aí para vocês, nos alelos múltiplos não existe uma só relação de dominância e recessividade. Um alelo pode ser dominante na presença de outro alelo, mas pode ser recessivo na presença de um terceiro alelo. Então, eu tenho aqui o cruzamento entre um coelho que é chinchila e um coelho que é himalaia. A relação entre os alelos CCCH, C recessivo e CH é a seguinte. O CCH é dominante sobre o CH, que é dominante sobre o alelo recessivo. Então, se eu fizer o cruzamento aqui, as possibilidades são as seguintes. Um coelho CCH-CH, outro coelho CCH-CH, um coelho CH-Czinho e outro coelho CH-Czinho. Então, do cruzamento de um chinchila com o Himalaia, desse chinchila com esse Himalaia, as possibilidades é de nascer esse aqui, como o gene, o alelo chinchila é dominante sobre o alelo Himalaia, esse coelho aqui vai ser chinchila. Esse segundo aqui também será chinchila, mesmo caso do primeiro. Já aqui, ó, o alelo Himalaia é dominante sobre o recessivo. Então, esse coelho será Himalaia e esse coelho também será Himalaia. Então, eu tenho um meio de chance do coelho ser chinchila e um meio de chance de um coelho ser Himalaia, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido os cruzamentos. Se tiverem alguma dúvida, acessem o site quadro.com.br, onde vocês podem enviar aí as dúvidas
e também sugestões para as próximas aulas. Um abraço!